E aí, pessoal, tô aqui com o Júnior, ele é tanatopraxista, né, Júnior? É. Júnior vai contar umas histórias interessantes pra gente agora. Júnior, então, o tanatopraxista faz o que, Júnior? Conte aí pra galera. O tanatopraxista, ele prepara o óbito para viagens, para 6 meses, 1 ano, 2, 3, e por aí vai. Prepara o morto, né? O cara morreu. O cadáver. Aí você prepara pra Viagem. viagem, Conservar, isso. Certo. É um assunto que é meio assustador, né, para algumas pessoas. Então, Júnior, a gente conversou sobre algumas histórias que acontecem na sua profissão, né? Aí você me falou de um rapaz que morreu bêbado. Como foi essa história? Rapaz, a gente chegou de um plantão. Chegou, o pessoal notificou a PM que tinha encontrado um óbito movido à morte por cirrose. Já estava lá o frasco da bebida. E aí a gente chegou lá para poder recolher esse óbito no local, que é um povoadozinho, né, uma cidade pequena, de difícil acesso. A gente recolheu, chegou lá, o rapaz estava todo torto, né, com a garrafa de bebida, e na hora de colocar no caixão, na urna, né, caixão a gente chama de urna, o pessoal conhece como caixão, o óbito não encaixava. Não entrava no caixão. Não entrava, a tampa não fechava. Devido ao jeito que ele morreu, né? Aí a gente teve que quebrar a perna e os braços, com autorização da polícia, com certeza, feito todo o procedimento legal para poder caber dentro do caixão. E aí, feito o procedimento, a gente levou para a funerária para ver se esperava algum familiar, mas como não aconteceu, a gente levou para ser sepultado diretamente lá pro cemitério. Aí teve que quebrar as pernas, para encaixar, para fechar o caixão, para transportar. Transportar ele. Você vê aí que não é brincadeira não o negócio. Não é só chegar, o cara tá deitado e joga lá dentro e acabou não. Tem muito trabalho, né? Depois que morre. Com certeza. Você encontra na rua. Você encontrou gente aí dilacerada, acidentada. Qual foi o pior caso que você já encontrou assim? De todo tipo já vi óbito. Mas o pior pra mim é infantil, de criança. Realmente. O de criança é o pior que tem. Que é um ser que ainda não aproveitou a vida, né? No começo, né? Logo no começo, né? A infância. Mas você já viu criança atropelada? Qual foi o pior de criança, assim, a pior? Rapaz, criança que já morreu de doença, a gente foi buscar no hospital. É muito triste. Mas é uma situação muito triste. E nesses casos, assim, de mortos, de óbitos, como é que você chama? É o termo correto, né? Que você fala. Quando chega a notícia de um óbito, a gente fala DO. Chega uma DO. Certo. Por causa da declaração de óbito. Uma DO. Quando chega uma DO, por exemplo, já teve problema com familiares, com parentes dos mortos? Já teve casos de ter familiares que ameaçam por não aceitar a morte. Às vezes não falar com o familiar e no final que a pessoa morreu. Não conseguiu ali naquele momento, né? Eu pedi perdão, dar o último abraço e ameaçar, né? Por não aceitar a morte. E como se fosse culpa sua. Como se fosse culpa do agente funerário. E já chegaram a te ameaçar, bater, brigar? Teve alguma coisa assim? Já ameaçaram por não aceitar a morte, por estar chorando, né? Normalmente. Né? Mas a pior parte quando vai chegar na hora de falar, chegou a hora de fechar o caixão. É a pior mesmo. Quem nunca passou por isso. E aí é onde está o perigo. Então eu acho que a gente tem que ter um bom psicológico. Tem que estar preparado. Para essa situação aí. Mas não é fácil não. Seu trabalho é puxado. Quem nunca passou por isso de estar no enterro de um ente querido e chegar a hora de fechar o caixão, né? Que eu acho que é a última despedida de fato ali. Isso. Você tem uma história durante esse trabalho que você exerce aí, ou exerceu, de assombração, alguma lenda? Olha, tem colega que disse que já viu, né? Fez ali, viu a sombra, que fica com a sombra do morto, né? Em algumas religiões é chamado de sombra. O candomblé,
não sei se no espiritismo como é que é chamado, mas que fica com aquela sombra. Tipo, preparou, mas ficou com ele na mente. Tem pessoas que é assim, né? Ah, a sombra que fica. É Por isso que é a psicológico. sombra. É psicológico. Faz sentido. É psicológico, é como você vê ali, ficou com aquela ali memorizado. A sombra, a etimologia puxando aí, assombração, a sombra do morto na mente. Então é na mente que fica. Pensei que era. É como se fosse arrumar o corpo agora e ficar ali na mente. Com a imagem daquele corpo dentro do caixão. Isso deve ser impactante, né? E tem uma história da capela da funerária que cai quando. Que é isso. A capela caía se caísse dois, era 2 óbitos. O que é a capela? Essa capela é o quê? Capela é a coroa que fica na frente da casa. De flores. Isso, a coroa de flores. E ela cai aonde? Da funerária? Caía na funerária, de cima do caixão, por aí vai. Ela soltava, caía, vai morrer alguém. Agora vem a avisa de morto aí. E de fato acontecia. Acontecia. Olha, rapaz. Então pronto. E como é feita essa cobrança? Por exemplo, um parente meu morreu. Como é que eu te contato? Eu tenho contato com você para tratar desse DO. Como é a cobrança? Nesse caso, é feito através de uma funerária. Toda funerária tem um tanatoparaxista, né? A pessoa que ornamenta, faz todo o procedimento. Teve aquela DO, a pessoa vai lá na funerária, aciona a funerária, compra o serviço da funerária. Aí a funerária prepara todo o serviço. Tem casos de tempo particular, né? Que é as pessoas que prestam o serviço, aí vai contratar a pessoa para poder prestar aquele serviço. Aí a família paga. E o valor varia de acordo com o grau de acabamento do morto? Como é isso? Tipo assim, o DO funciona assim, ó. Cada situação é uma situação diferente. Se prepara um corpo para 1 ano é um valor, para 12 é outro, para 6 meses é e por aí vai. Entendi. Mas, lá, tu continua. Mas quando aciona a funerária, dependendo da funerária, paga um valor simbólico a funerária junto com a compra daquele serviço. Ou quando a pessoa já tem um plano e tal. Aí quer fazer, aí paga uma taxa. Tipo uma franquia do seguro, carro. Tipo uma taxazinha. Para poder, ou se o corpo vai ficar aqui, ou esperar alguém vir, ou se o corpo vai viajar. Entendi. E quando é uma pessoa que foi atropelada, que soltou pedaços, que esbagaçou, é mais trabalhoso, né? Aí nesse caso aí vai pro ML, onde é feita uma reconstruçãozinha, chega a casa e a gente tem que reconstruir tudo. Mas aí essa parte é mais feita no IML, chamada de reconstrução facial. Eu vi essa reconstrução facial num filme da Netflix, chamado A Sete Palmos, que tem um japonesinho lá que faz essa reconstrução. É muito legal. Eu acho fantástico, isso é uma arte. E assombração, você acredita em assombração? Eu não acredito e também não desacredito. Tem gente que vê e acredita, mas é como eu te falei, é como se fosse na sombra do morto. Você vê uma coisa ali e memoriza ali no cérebro. O cérebro da gente é como se fosse cheio de gaveta, um armário cheio de gaveta. Você viu ali, memorizou, troca pra gavetinha. Aí depois você vê. Vai acontecer em casos assim, da gente tá dormindo, vê alguma coisa, um filme, né? Memoriza e acaba acontecendo, o corpo reage. E você tem medo quando acontece? Já aconteceu assim? Você teve medo? Não, porque eu sei que é uma coisa que é do cérebro mesmo. Nesse trabalho, quando você vai atender um DO, por exemplo, você já teve algum momento desse trabalho, você já sentiu medo, pavor, ou foi tudo tranquilo, tudo normal? Normal, também normal, tranquilo. E aquela, tem uma história que você me contou de uma assombração que viram na funerária, foi vista inclusive por um outro funcionário. Como foi esse caso? Meu irmão preparou um óbito, já estava em estado de decomposição e tal. Só que, como eu falei, ele memorizou, ele ficava vendo a sombra dessa mulher morta, desse óbito. E aí ele ficava vendo. Mas teve uma vez que meu outro irmão e um amigo da gente foi lá na funerária, olhar lá para ver se estava tudo em ordem, tinha faltado luz.
E a gente desceu, checou para ver se estava tudo em ordem. E aí eles viram a sombra preta, né? Eles que era uma mulher com vestido, com uma bandeja, com uma vela preta, branca e vermelha, como se fosse uma foice, uma imagem da morte, Sim. como a gente vê nos filmes. Sim. Aí eles viram as velas acesas, aí eles falaram assim, ela olhava pra mim e falava assim, que hoje levava um. Só que eu também não acreditei e também não deixei de desacreditar neles. Mas, de fato, aconteceu que morreu uma pessoa no mesmo dia. Olha, tipo um aviso, né? Tipo um mensageiro, né? Entendi. Tem uma questão que você me falou do semblante. Quando a pessoa morre, depende do tipo. Como é isso? Me conte aí. É assim, quando a pessoa morre de morte natural, você olha a feição. A feição daquela pessoa está em paz. Sabe? O semblante tranquilo. Mas quando é um caso de acidente, se repara o semblante já fica outro. Como se estivesse em conflito, em confusão, porque não aceita a morte, não era a hora ainda. Sim. E acabou acontecendo aquela tragédia. Você lembra algum semblante, o pior semblante que você já viu assim? Você olhou e disse, isso aí foi, não queria ir não. Teve algum assim? Você lembra ou tudo normal? Rapaz, isso eu vi e aprendi mais no podcast. Aí eu parei para analisar quando uma pessoa morreu de morte natural, o sossego que estava no semblante da pessoa, a paz, a tranquilidade. Em outro acidente, o semblante da pessoa estava mais como se estivesse zangado. E você que faz trabalho de voltar o semblante ao normal ou é no ML ou outra pessoa? Ou não faz? Aí a gente não faz, é do óbito mesmo. Já fica A assim? gente prepara para dar aquele... passar a maior tranquilidade, a maior paz. Mas vai daquele jeito que tá. A gente passa a maior paz. Mas creio que na necromaquiagem resolve mais um pouco. Disfarça, né? Disfarça. É que eu tenho um parente muito querido quando faleceu. Foi uma morte meio sofrida. E no enterro tava com aquela fisionomia de tranquilidade, de morte natural. Que até acalmou mais os parentes, né? Eu já ia falando quem são os parentes que ficaram filhos e tudo mais. É uma coisa... Você trabalha há quanto tempo nessa área, Júnior? Trabalho desde os 15 anos de idade. 15 anos. Você tem quantos anos hoje? Tenho 26. 26, rapaz, é muito tempo. 15 para 26 são 11 anos. 11 anos de profissão. Rapaz, é muito tempo. É muita coragem. Com 15 anos você começou a atender DO. As famosas DO. E no começo você tinha medo? Fui sossegado. Nasceu para isso, né? Eu acho que é isso aí. Profissão, é a maior profissão. Isso aí é dom, velho. A pessoa que nasce com um dom, ele já vai... Só pra vocês terem ideia, e você também, Gil. Eu não consigo tocar no morto. Eu vou no morto, na morte de um parente, que eu amo, que eu sinto saudade, eu não consigo tocar. Não consigo, eu tenho medo de tocar, não sei o que é. Eu tenho medo de tocar, desmaiar, passar mal, então eu não toco. Não toco. Vou ficar com a sombra do morto, como você falou. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Júlio? Essa profissão é uma profissão assim, onde sofre bastante preconceito por algumas pessoas, por causa do trabalho, né? Só que é um trabalho como qualquer outro. Exatamente. É como se fosse um pedreiro, um policial, um médico. Alguém precisa fazer, né? Alguém precisa fazer. Imagine na cidade, se todo direto morresse gente, não tivesse ninguém para cuidar. Como é que ia fazer? Como é que ia ficar o cheiro, né? O chorume. Espalhado pelo chão. Pelo chão, cheiro de carniça, né? Urubu e tudo mais. Tudo mais. É verdade que o urubu não come carne humana ou é boato isso? Sabe dizer? Rapaz, ele não come, nunca vi. Não come nada. Só o tatu. O tatu, sim, o tatu já ouvi falar. O tatu, ele é um animal carniceiro mesmo, ele come. Eu já ouvi falar realmente que o tatu, inclusive até não é recomendado ingerir tatu, comer tatu, que o pessoal gosta, porque o tatu pode estar infectado por comer um morto. É exato. E o corpo só produz uma bactéria, o óbito produz uma bactéria específica. Só depois de morto. E é muito perigosa. Exato, é uma bactéria muito perigosa. Então cuidado com profanação de cadáveres, tem uma bactéria lá que é muito perigosa. E com o tatu também. E o tatu,
Evite porque é um bicho carniceiro. Tatu. E ele vai cavando, ele tá lá no túmulo. No cemitério você acha bastante tatu. Aí, Porque ele anda já por Sabe esse disso? lugar. Aí, quem quiser comer tatu, vai no cemitério, vai lá comer. Com um pedaço de carne, humana no dente. Vai lá pegar tatu. Júnior, valeu. Sucesso, velho, na sua carreira aí. Obrigado pela conversa. E se quiser falar com o Júnior, é só comentar aí, velho. Qualquer coisa que eu entre em contato com ele. Viu? Valeu, Júnior. Valeu, doutor Fernando. Tamo junto, meu. Obrigado, velho. Sempre.